Por que a gente chora? Quando a gente sente alguma coisa, sai água do nosso olho. Faz sentido algum. Esses dias, por razões que eu não vou entrar aqui de explicar, porque, né, senão a gente ia ter que fazer uma trilogia do Senhor dos Anéis de 50 minutos. Eu coloquei essa pergunta no Google e pesquisei, porque eu sou dessas. E aí, eu descobri que quase como tudo nessa vida, o choro também é social. Mas, Fernanda, a gente não aprende a chorar. Então não seria uma coisa mais biológica? É também. Do ponto de vista fisiológico, as lágrimas que saem dos nossos olhos quando a gente está com o coração partido tem a mesma composição das lágrimas que saem quando a gente está cortando a cebola ou quando a gente bate o dedo mindinho na quina da parede. Sabe? A grande diferença é que quando a gente está cortando a cebola, o nosso olho fica irritado. Então, o motivo da lágrima é para ajudar o olho, né? E para o olho não ficar irritado. E aí a gente chora. Mas, quando a gente bate o dedinho na quina ou quando a gente está com o coração partido, não existe benefício algum para o seu olho. Muito pelo contrário. Às vezes você fica com o olho vermelho e depois você chorar. Esse choro, ele é resultante de um sentimento. E ele é exclusivo do ser humano, eu não sabia disso. Segundo um estudioso chamado Marubi, a hipótese mais plausível que a linguagem tenha surgido meio que junto com a linguagem falada. Então, lá atrás, a gente precisava de uma maneira de expressar dor. A gente não conseguia expressar com palavras e a gente não conseguia expressar com expressões faciais, logo nós desenvolvemos a habilidade de chorar para expressar dor e para pedir ajuda. Hoje, em linhas gerais, o choro pode ser tanto um pedido de ajuda, então é dor física, é medo, humilhação, raiva, solidão, tristeza, como pode ser o oferecimento de ajuda. Então a gente chora por solidariedade, a gente chora quando a gente está se entregando religiosamente para alguma coisa, a gente chora por amor, a gente chora por alegria. E dizem que o choro que pede ajuda surgiu exatamente para a gente conseguir expressar conceitos mais abstratos, né? Como é que você expressa a solidão? Como você não consegue expressar isso com palavras, você não consegue expressar isso com expressões corporais, o choro vem para ajudar a gente a se comunicar dessa maneira. O bebê, por exemplo, ele não tem a fala ainda. Então ele chora para poder pedir ajuda dos pais para que ele seja ajudado. E aí, quando ele vai crescendo, ele vai percebendo a hora de usar o choro, né? Quando ele ainda não tem a habilidade de falar. O choro de doação de ajuda, o choro que a gente só veio depois, uns 50 mil anos depois. Porque para a gente entender a doação, a gente precisou primeiro ter empatia. E empatia é uma coisa mais evoluída. As pessoas que estudam isso enxergam que o ser humano precisou ter estados psíquicos mais evoluídos, como a empatia, para poder desenvolver o choro de doação. E empatia é a faculdade mental de se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro para poder chorar por empatia. Mas tudo que eu falei é evolução, né? Tô falando de coisas que o ser humano foi aprendendo. Só que a questão é onde é que a sociedade entra no meio disso tudo. A percepção do choro é recebida de maneiras diferentes em sociedades diferentes. Tem uma tribo na Nigéria que quando as crianças choram, os pais e as babás dão risada. E aí as crianças param de chorar, porque elas percebem que quando elas choram, as pessoas dão risada. E que nada isso, né, o choro não importa. Tem uma tribo no sul da Argentina que quando as crianças choram, os adultos gritam nos ouvidos dela até que elas parem de chorar. Bem confortável assim, bem tranquilão, né? Tem um cara que fala que o choro é uma experiência humana imprecisa e variada. As manifestações afetivas por meio das lágrimas são mutáveis, nômades e culturalmente inventadas. O nome desse moço é Elias Tomé Saliba, ele é aqui da USP. Mas por que ele fala isso? Porque se você analisa a história mundial, você percebe que o choro foi interpretado de maneiras diferentes através dos anos. Na Idade Média, as pessoas choravam em público, faziam várias coisas em público sem vergonha alguma. Só que aí chegou o tal do pudor. E aí, com o pudor, foi estabelecido que existem certos comportamentos que devem ser restritos à intimidade, né? Então, você não pode mais chorar em público. Inclusive, no século XIX, existia uma profissão que chamava carpideiras, que eram mulheres contratadas para chorar. Então, porque era tão vergonhoso você chorar até no funeral do seu próprio filho,
que aí os aristocratas iam lá e contratavam as mulheres para irem nos velórios e chorarem pelos filhos deles. Eu acho que eu seria uma boa carpinteira, principalmente recentemente. Hoje, em algumas sociedades, choro é coisa de homem. Pasmem. No Oriente Médio, em algumas culturas muçulmanas, aos homens é permitido chorar em público e as mulheres têm que se esconder para chorar. Aqui no Ocidente, né, a cultura é que choro virou coisa de mulher. Inclusive, teve um episódio muito engraçado que o Clark Gable, que era um galã, né, dos anos 30, de Hollywood, que gravou E o Vento Levou, ele se recusou a chorar na frente das câmeras por achar que as pessoas iam duvidar da sua masculinidade caso ele chorasse na frente das câmeras. E aí é uma coisa muito engraçada também, que alguns estudos mostram que na América Latina, os homens, como eles não são encorajados a chorar, eles aprendem outras formas de extravasar os sentimentos. E os homens mexicanos, por exemplo, se embebedam e cantam com os mariachis, o Coração Partido. Não é à toa que Evidências é o hino de todo mundo, né? Quando tá todo mundo bêbado, né? A galera se extravasa e canta, não sei o quê. Por quê? Porque a gente, né, não pode extravasar de outras maneiras, a gente vai lá e extravasa cantando Evidências. Mas o que eu aprendi com tudo isso? Chorar é uma forma super importante de diálogo. Se você deixa de chorar, você está se boicotando de uma maneira de se comunicar com outra pessoa. Eu aprendi também que todo mundo chora, entendeu? Homem, mulher, não importa a sua raça, não importa a sua orientação sexual, não importa se você é transgênero, se você é cisgênero, não importa, todo mundo chora, porque isso é biológico. E o que diferencia uma pessoa da outra é o quão aceitável é, na frente da sociedade, você chorar em público ou não, você chorar na frente das pessoas ou não. Uma coisa que eu achei ótima também, que empatia é sinal de evolução. Eu acho que tem pessoas que faltam dar uma evoluída aí e alcançar o resto da galera, mas a gente vai estar torcendo para que vocês, né, evoluam. Aprendi também que cada sociedade cria métodos alternativos para expressar o choro. Então, a necessidade de chorar nunca vai embora, mas a gente aprende a lidar com isso de maneiras diferentes. Inclusive, algumas pessoas se tornam super agressivas por causa disso. E existem alguns estudos que mostram que alguns casos de depressão são iniciados exatamente por você reprimir o seu choro. Então aquele sentimento fica dentro de você e você não sabe o que fazer. Ou seja, se você chora, tem um ditado que fala que as lágrimas aliviam a alma. E isso é verdade, porque a gente coloca para fora uma coisa. E uma coisa que me surpreendeu muito é que a maioria das pesquisas atuais falam que o choro, ele não aparece no auge da sua dor, né? Então não é quando você acabou, né, e tá ali. Não, ele aparece depois, quando o seu sistema está tentando se reconstruir de novo, né? Então é um sinal de que choro também cura. Mas por que eu decidi fazer esse vídeo? A gente sabe que hoje a gente tem 1 milhão de motivos diferentes para chorar. Mas o choro também é importante para curar. Então a gente tem que chorar mesmo, entendeu? Não vamos ficar reprimindo esse choro não, porque aí a gente começa a curar, entendeu? E a gente começa a ficar melhor. E quem sabe a gente chorando e pedindo ajuda, porque choro é um pedido de ajuda, então quando a gente chora a gente está pedindo de ajuda, a gente vai fazer com que as pessoas tenham mais empatia e decidam nos ajudar. Não estou falando que a gente tem que chorar o tempo inteiro, né? Porque afinal, nossa, ia ser um saco se todo mundo chorasse o tempo inteiro. Mas eu tô falando que tudo bem, quando vier à vontade, você chorar, porque isso também faz parte da comunicação. Então é isso, chora aí, pessoal. Manda pra alguém que você acha que tá precisando chorar. Tem um link aqui embaixo das fontes que eu tirei todas essas informações que eu falei pra vocês. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de coisa, coloca aqui nos comentários que a gente faz, tá bom? Então tá bem, beijo.